Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Todo mundo bem? Gostaram das conversações? Muito bem. Um recortezinho do nosso Miguel, né? Para quem não me conhece, sou Alan, trabalhador dessa casa, já há alguns anos, nesse esforço de tentar melhorar e tentar contribuir um pouco. Eu conversando com os meninos e feliz por esse livro ter vindo a sorteio, né? E feliz também por ter revisitado ele. Eu tive a oportunidade de lê-lo já há um tempo atrás, e todas as vezes que eu preciso voltá-lo por algum motivo, ele traz sempre coisas novas. Mesmo passagens, traz sempre coisas novas. E no dia de hoje também não vai ser diferente. Tive a oportunidade de rever algumas coisas e, como sempre, ao ler Paulo de Tarso, chorei bastante. Não tive como segurar. Aí eu me deparei com uma coisa, assim, acho que aqui no Jean tem muita gente que chora muito, sempre chorando. O Jean é um lugar de choro, né? A gente pode se resumir assim. Mas eu descobri alguém que chora mais do que a gente, tudo junto. O Paulo. Gente, que homem chorão. Pelo amor de Deus. Paulo de Tarso. Ele é muito chorão. Mas a gente vai entender um pouquinho o porquê disso tudo. O Bertão trouxe boa parte da caminhada dele para a gente conversar, mas enquanto Saulo também. E eu também vou trazer boa parte da caminhada dele como Saulo, porque para não dar spoiler, muito spoiler também do livro, né? Estava conversando outro dia com um amigo, aí a conversa fervorosa sobre o Evangelho, e a gente conversando sobre o livro Paulo Estevam, aquele negócio todo, aí chegou numa parte que eu falei assim, nossa, mas a parte que o Paulo morre, não, para parar. Eu falei assim, como assim para parar? Você está dando spoiler? Eu falei assim, por favor, nós estamos em 2016, você não sabe que o Paulo morreu até hoje? Sim, cá entre nós, né? E aí a gente riu um pouco, brincou, mas que a gente entrou num determinado ponto que era crucial da obra, né? E aqui eu vou tentar trazer um pouquinho para a gente conversar aqui hoje, que é muito mais de tentar trazer alguma coisa para ensinar alguém, é compartilhar, que pelo menos para mim é uma obra extraordinária e que dá muitas diretrizes de como ser um bom trabalhador cristão, ou pelo menos esforçar para isso. A questão é que quando o Bertão traz a ideia de que Paulo de Tarso, como um ponto-chave da questão dele, foi quando ele encontrou com Jesus, viu aquela luminosidade toda, aquela foto que o rapaz está lá, ponto central. Acontece uma outra parte também na obra que é tão fundamental quanto essa, acredite se quiser. A obra que eu tenho, a edição que eu tenho, tem 600 páginas. Lá no meio, por volta da página 330 e poucos, vai acontecer uma outra coisa. E acredite, até essa página, ele ainda era salvo. É muito chororô. E tem muito mais depois disso. Mas o que vem acontecer, nós vamos falar daqui a pouquinho. Porque nesse momento nós vamos primeiro introduzir a nossa conversa de hoje com Jesus. Se o nosso tema de seminário de integração traz a proposta da terapia do trabalho no bem, nós vamos tentar pensar a partir disso por que o trabalho no bem vai tornar para nós uma terapia e por que seminário de integração.
Acredito que no primeiro movimento, pensar em integração, muitos de nós devem ter pensado, bom, deve ser para juntar, unir, né? Fazer com que as pessoas fiquem junto umas das outras. É uma possibilidade real, né? E é isso mesmo que a gente veio fazer. Mas há também uma outra forma de pensar a integração, uma vez que a humanidade como um todo, para além de pensar a necessidade de unirmos uns com os outros, como a gente está fazendo nesse belo dia aqui de domingo à tarde, há, antes de fazer isso, a necessidade de integrarmos aquilo que encontra-se separado dentro de nós. Há muito tempo, a humanidade vem costurando a sua cultura ao longo do tempo, pensando a si mesmo no mundo de uma maneira fragmentada. Somos, em muitas ocasiões, situações, pessoas disjuntas, desconexas de si mesmos. Ora, entendemos a situação apenas de um jeito, ora de outro. Ora, negligenciamos a nossa questão emocional, ora, negligenciamos a outra questão racional. E vamos entendendo o mundo assim. Pelas contradições, vamos negando uma parte de nós, outras vezes negando outras partes de nós. E isso, sem sombra de dúvida, vem deixando a humanidade doente. E é por isso que, pensando nesse movimento, a partir desse ícone para nós no cristianismo, que Paulo de Tarso vai tentar, que nós vamos tentar aprender com Paulo de Tarso, a proposta de terapia no trabalho no bem. E é com Kardec que nós vamos começar fazendo esse entrelaçamento com o que Jesus trouxe para nós. Lembrei-me de que, para trabalhar no bem, é necessário viver junto. E viver junto, para Kardec, na primeira obra dela, fundamental, que é o Livro dos Espíritos, ali consta 11 leis. Dentre essas leis, uma das principais que vai fazer com que a gente se organize nesse movimento, a de número 7, chamada Lei de Sociedade. A Lei de Sociedade, então, é imperativa para nós. Kardec ali vai discorrer, através de algumas perguntas, que há necessidade de vivermos juntos, chamando a atenção para a vida de isolamento, chamando a atenção para a necessidade de evoluirmos uns com os outros. Mas viver em sociedade é uma lei para evoluir. Mas como Kardec escreve isso em 1857, nós vamos ver que ele estava sustentando toda a sua proposta em Jesus. E é com essa que nós vamos começar esse movimento. Não sei se era no domingo, mas naquele dia, que também era muito parecido com esse pela beleza, pela construção, pela energia que ali se dava entre os 12 e Jesus, o dia estava outro. O fato de estar com Jesus, por si só, já era uma outra situação. A energia do Mestre, a ternura com que ele tratava e conversava com os seus apóstolos, fazia com que todos aqueles que estavam ao seu redor tirassem o seu ressentimento, começavam a ter uma proposta de mais esperança para a vida, pelo simples fato de ouvir o Senhor. Sentados ao ar livre, né, conversando com o Mestre, ele já havia começado a anunciar para aqueles 12 o que era necessário fazer para viver em sociedade. O Mestre já havia dado ali naquele momento as diretrizes fundamentais de tudo aquilo que ele havia já começado a ensinar desde o momento em que todos eles foram convocados. Um a um. Chamou Simão, Pedro,
Depois chamou seu irmão André, ambos pescadores. Chamou João, Tiago também, o seu irmão, chamado Tiago Maior. Mas quem é que ele chamou? Mateus, Filipe, junto com Bartolomeu, Tadeu, Tiago Maior, Judas, Tiago Menor, Judas, Tadeu, e faltou o Simão Zelote. Todos eles estavam aí, os 12. E ele dando as diretrizes de como ser, de como agir no mundo. Porque até então Jesus, ao encontrar com eles, ao trabalhar com eles, mostrava a necessidade de auxiliar o próximo, curava os leprosos, ressuscitava os mortos, curava os cegueiros. Só que aquela não era a proposta fundamental. É como se fosse um chamamento que Jesus fazia para dizer: olha, isso daqui que nós estamos fazendo é só um primeiro movimento para que as pessoas possam ter um alívio. Mas a nossa proposta fundamental é outra. Assim como ele disse para Pedro quando o chamou, que ele deixaria de ser um pescador de peixes para ser um pescador de homens. E assim ele chamou os 12 e começou a terceira trilogia deles, como a gente observa lá em Mateus, no capítulo 10. Lembrei-me dessa passagem ligada à lei de sociedade, aqueles que aqui estão, que conviveram de perto com Alfred Hazarhen através de um médio direto. Via que essa passagem era uma das fundamentais a qual ele, toda vez que tinha oportunidade, falava para nós. Né? Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está perto, está próximo, aonde vocês forem. E assim ele começou, né? Aonde vocês forem, digam a eles, mas também façam aquilo que eu fiz, porque agora vocês estão com autoridade sobre os espíritos e também sobre todas as pessoas, para poder fazer tudo aquilo que vocês aprenderam. Cure os enfermos, ressuscitai os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. E continua dizendo que em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-o, assim como os espíritos quando chegam aqui também fazem, que a paz esteja convosco. Ele também me orientou lá: se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela, se não for, que a paz retorne para vocês. É esse movimento de, ao darmos a paz ao outro, naturalmente, ao fazer isso, Jesus já sabia com bastante destreza que aquilo que damos ou que desejamos ao outro é aquilo que iria retornar para nós. Por isso a saudação fiel de desejar ao outro tudo de bom, na medida em que, ao fazer isso, ele tinha certeza que iria retornar para nós. Né? Mas continua: se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Querendo dizer, certamente não no sentido de desprezar aqueles que não, porventura, não ouvissem a palavra de Jesus, mas sacudir a poeira tem um sentido de dizer: olha, deixe para trás a tua mágoa, o teu rancor. É esse o sentido de poeira que
estava nos pés daqueles a qual estavam com a intenção de pregar a palavra do Senhor. E saíram 2 a 2, para que a solidão não se transformasse em desespero em seus corações, assim como diz a Amélia Rodrigues, lá na obra Vivendo com Jesus. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Era isso que o Dr. Alfred sempre dizia para nós. Na medida em que fizéssemos boas escolhas para estarmos aqui, ou em qualquer outro lugar na ação do bem, o registro direto das nossas ações para com a nossa consciência, em qualquer parte. Porque mais feliz não era eles ao levar a palavra a alguém, mas na certeza de que ali o aprendizado de entender as suas imperfeições, de dialogar com todos aqueles, fazia muito mais sentido para a sua evolução do que tentar a pretensão de ensinar alguma coisa a alguém. Mas a gente precisa caminhar mais um pouco. E lá, com Kardec, como eu disse na Lei de Sociedade, nós vamos entender, no geral, que aquelas perguntas vêm dizer para nós que fazemos o nosso despertar da consciência em um encontro com o outro, no caminhar 2 a 2. Não é o sentido literal de eu pegar mais um e vamos lá caminhar, eu com você, mas é para viver junto. Isso é o que nos faz enxergar as nossas imperfeições ou a necessidade de continuar a transbordar o bem que há em nós. Para nós evoluirmos, precisamos viver em sociedade, porque viver isolados nos leva ao embrutecimento e ao fechamento de nossas verdades. E assim os Espíritos responderam a Kardec: os mais adiantados auxiliam no progresso dos outros por meio do contato social. Mas naquele dia, ainda, se assim podemos dizer, aconteceu algo bastante interessante, porque quando o Vertão traz para nós aquela parte toda do diálogo de Saulo com seus confrades, a gente pode dizer assim, tempos depois, Paulo vai registrar em uma de suas cartas algo que Emmanuel vem colocar numa nota de rodapé dessa obra aqui, que é essa nota aí. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Mais adiante, Emmanuel vai dizer que Paulo, nessa hora, iria registrar que não era lícito dizer a ninguém o que foi que aconteceu naquele momento. Mas ele, Emmanuel, traz para nós o que foi que aconteceu. Algo extraordinário, como eu disse, tão quanto o encontro dele com Jesus. E é isso que vai nos interessar aqui, a necessidade da terapia, do trabalho no bem e de viver em sociedade. Paulo tinha ficado no deserto durante 3 anos com Prisca e mais quem? Iaco. Bem, não dormia, né? Ficou lá por um tempo, mas ele não ficou à toa. Ele ficou fazendo muitas coisas. Dentre elas meditando, mas ficou fazendo muitas coisas. Porque antes disso, quando ele, entre aspas, se converteu, aconteceu algumas coisas, dentre elas uma determinada perseguição com relação a ele. E ele precisou ir para o deserto mediante isso. Mas, digamos assim, com o aval de um dos homens do caminho, a qual já seguiam Jesus há muito tempo. E depois desse tempo,
Saulo se diz: agora estou pronto, vou pregar a palavra do Senhor, conforme de fato aquilo que é meu dever, porque eu sou vaso escolhido. Volta de lá, vai ter-se na casa do caminho com Pedro novamente. E eles entram num diálogo muito interessante, onde que Saulo respeita bastante Pedro, porque não tem como ele não respeitar naquele momento da conversa. Ele se diz já pronto, diz que estava ansioso por pregar as palavras do Senhor. No entanto, Pedro diz a ele: olha, há muita coisa ainda para fazer. E olha só, eu sei que você tem uma inclinação muito grande, fala muito bem. Poderia dizer ao mundo, espalhar ao mundo os ensinamentos de Jesus. Mas tem muita coisa que um homem precisa fazer antes de enfrentar essa grande jornada a qual você está pretendendo. Vamos fazer uma coisa primeiro? Vai ter-se com seus pais antes de você tentar pregar ao mundo. Será que eu tenho que ir lá mesmo? Vai ter que seu pai. Tem 3 anos que você não vai lá. E quando ele sai de lá, de onde os homens do caminho estavam, ele vai se encontrar com o pai dele, Isaac. Quando ele chega na residência, porque, como podemos observar, ele é uma pessoa bastante, digamos assim, com condições materiais bastante interessantes. Então ele tinha bastante servos. E 2 desses servos na verdade, nem o reconhecem mediante ao tempo que ele ficou e mediante a falta de condições de comer, enfim. Então ele estava muito magro, com a barba muito grande, nem foi reconhecido, mas um desses o reconheceu. E mandou chamar o pai dele. Chegando lá, o pai dele todo feliz, também um grande fariseu. Oh, meu filho voltou, que bom! Foi dar-lhe um abraço. E eles, felizes por aquele momento. Mas a primeira coisa que o pai dele fala com ele: olha, que bom que você se recuperou daquela loucura que aconteceu na cidade de Damasco. Ele olhou para a cara do pai dele e falou assim: não, aquilo não foi loucura, não. Eu estava louco antes, agora eu me encontro são. Por isso estou aqui de volta. O pai dele falou assim: não, se aquilo não foi loucura, então que palhaçada foi aquela que você fez aqui? Isso foi o que o pai dele falou com ele. Ali, no pátio de casa, sem antes de entrar dentro de casa. E eles, naquele diálogo, um diálogo que dura 7 páginas da obra, que nós não vamos falar sobre ela toda, mas é interessante que o pai dele, convicto das questões, achava que ele, ao seguir aquele carpinteiro, como Isaac colocava, estava traindo todas as tradições, não somente judaicas, mas também de respeito à própria família. Pois bem, ele pega e diz: olha, você sabe o que aconteceu depois que você saiu? A sua mãe morreu. O pessoal do Sinédrio te deu voz de prisão. Isso fez com que a sua irmã Dalila, o marido dela, saísse de Jerusalém com vergonha. E ainda, que negócio é esse você se desposar com uma moça que a gente nem conhece os pais dela? E a coitadinha também morreu isolada. Colocou a culpa nele por tudo isso, fazendo com que Saulo novamente chorasse agora, como narra o livro, de soluçar como ele nunca havia feito antes. E ele diz assim: olha, quem dera eu se eu pudesse até hoje estar junto com Abigail, minha amada noiva, mas não posso.
Tomei algumas decisões precipitadas, bem eu sei. Entretanto, agora estou renovado por essa doutrina a qual sou devoto. O pai dele falou assim: que? Pessoal, nós vamos fazer uma coisa. Ou você escolhe Jesus, o carpinteiro, na verdade não usa a palavra Jesus, ou você usa o carpinteiro, ou você escolhe o carpinteiro, ou você escolhe ficar aqui em casa. Ele falou: mas pai, mas isso é injusto. Eu não posso escolher entre essas duas coisas. Eu estou cansado, estou com fome, vim aqui ao lar, recorrendo ao amparo, e o Senhor me coloca nessa situação. Aí ele fala: ó, você escolhe agora. Ele diz: ambos precisamos de Jesus. E quando ele responde isso, papai, você já deu sua resposta, pode ir embora. E o outro: não sou eu que estou te expulsando de casa, não. Você que fez a sua escolha. Ele gagueja, tenta argumentar mais um pouco, mas o pai é irredutível. E diz para ele: então, que assim seja. Segue o caminho. Quando está saindo fora do povo de casa, nos portões, porque a casa era muito grande, ele vai dizer vem uma voz correndo, gritando: Saulo, Saulo, Saulo. E de longe, e quando ele olha para trás, ele vê um servo antigo, né, um mordomo antigo, Sinésio, o nome dele, vai dizer para ele: olha, seu pai mandou te dar essa bolsinha de moeda aqui, para você poder levar. Aí vem um homem velho, tudo de novo, querendo assim: agora eu vou mostrar para ele quem eu sou, eu não preciso dessa esmola, né? Mas aí ele recobra um pouco a consciência e lembra dos ensinamentos de Jesus, a qual ele aprendeu bastante com Cristo, no deserto, sobretudo, acerca da humildade, e aceita as moedas e vai embora chorando, para variar, a estrada fora. Para numa hospedaria, come algumas coisas, mais cansado e sem lugar para poder ficar, decide seguir, sem muito destino, sem muito rumo, a um monte chamado Monte Tauro, para pernoitar. Ele só tinha ele, algumas pedras e o chão. Deita ele naquele momento, e muito cansado, e logo adormece. E é nessa hora que acontece esse fenômeno dele. Porque para Saulo, ele não tinha ainda os termos que hoje nós temos de desdobramento de sono. Então dá-se o nome de terceiro céu. E aí o Saulo dorme e tem um desdobramento, adivinha com quem? Abigail e Estevão. Viu aqueles dois vultos luminosos chegando perto dele, logo crescendo, e ele sem entender muita coisa, porque onde que eu estou, né? Quem que são esses que estão perto de mim? E de repente aparece logo de frente para ele, assim, Estevão. A consciência pesada, com culpa. Quem que lhe aparece primeiro para lhe dar um abraço e um beijo na fronte? Aquele a qual ele mandou apedrejar. Estava 3 anos no deserto também com aquela consciência. Para variar, o que o Saulo estava fazendo no desdobramento? Chorando. E muito, como diz Emmanuel, copiosamente. E o que o Estevão faz? Vai parar de chorar, meu filho? Coloca lá na hora. Ele diz: mas eu estou muito cansado. Aí entra a Abigail logo depois. Mas você, a obra nem começou e você já está chorando? Os dois passam o pano nele lá. Mas como é que vai ser a situação? E aí ele começa a relembrar de Abigail, porque ele olha para ela, vê ela ainda mais bonita do que ela já é.
Ele olha para ela e diz, começa a lembrar, nossa, se eu tivesse casado, ai, se eu não tivesse feito, ai, meu Deus do céu, e ela parece que lembra os pensamentos dele, começa então a admoestá-lo dentro daquilo que ele estava pensando. Né? Porque ele fica, se eu tivesse tido filho, se eu tivesse casado, se eu tivesse, ele diz, ô Saulo, os filhos, uma casa nós sempre teremos, e os filhos nós sempre o temos, que são os filhos do Calvário. Para que você está lamentando uma coisa que já passou, quando ainda tem um mundo pela frente para ainda fazer? Vamos ao que interessa? E quando ela diz isso, ele percebe que Estevão começa a se afastar no desdobramento, como se estivesse ficando invisível, indo embora. Então eles logo se apressam e falam, opa, não, peraí, antes que eles vão embora, eu tenho que começar a perguntar algumas coisas aqui, porque a minha situação está muito difícil, eles têm que me dar uma força, porque do jeito que está, não dá. E aí é que começa então a nossa questão central, porque Paulo vai fazer 4 perguntas fundamentais para Abigail. Né? E essas 4 perguntas é que nos interessam nesse estudo. A primeira delas é: o que fazer então para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Até para perguntar um desdobramento, o rapaz era erudito, né? Aí Abigail, mas quem é prolixo demais, vocês podem estar percebendo, é homem. Né? Mulher é assim, perguntou, pá! Né? Fala uma coisa só, não precisa de muita coisa. Pronto, resumiu. Não precisa dar um colóquio, falar mais 2 horas. Né? Não, o que tu tem que fazer para a compreensão? Uma pergunta dessa aqui, eu ia fazer uma tese de doutorado, no mínimo. Né? Ela vai e responde com uma palavra só, ama. Meu Deus do céu, como assim amar, né? Como assim amar? Né? Porque a gente fala em amor, é aquela coisa esquisita ainda para nós hoje. Imagina alguém criado dentro das tradições judaicas, aonde que o processo de lei de Italião ainda é tão forte. Quando ela está dizendo amar, é amar a todos. E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, junto com ele. A síntese proposta por Jesus em torno do amor é a das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a Joana Gianni vai nos ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. Crescer na direção do amor ao próximo é uma decorrência natural do alto amor. Natural do alto amor. Mas, possivelmente, muitos de nós pode se perguntar, mas como é que eu vou me altamar? O que é se altamar? O que é essa coisa? O como a si mesmo da proposta de Jesus é um imperativo que não se deve ser confundido com o egoísmo. Amar a si mesmo significa se dar o direito de ser mais feliz por aproximarmos cada vez mais das leis divinas que estão em nós. Trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. Ou seja, nós só conseguimos estender o nosso amor ao outro, aquilo que de bom está em nós ao outro, quando a gente vai entendendo isso em nós, construindo isso em nós. Porque caso contrário, nós vamos querer forçar uma natureza que não nos pertence. Vamos querer fazer ao outro pura e simplesmente por conveniência. Porque todo mundo diz que tem que ser assim, principalmente na frente dos outros. Mas quando eu estou longe que ninguém está vendo, eu arrebento com ele. Eu soco ele, que eu não suporto. Mas só que nós esquecemos que nós não estamos fazendo com o outro.
antes de mais nada, assim que fazemos conosco mesmo. E aí é que está. Quando lá embaixo vimos tantas frases de Paulo de Tarso, e dentre elas, uma das propostas de olharmos mais o nosso próprio movimento, aí está o sentido disso, de transbordarmos e de darmos aos outros aquilo que de fato temos em nós. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como espírito imortal, que sem nunca deixar de respeitar o bem comum. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Certo? Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas de conhecimento de meu interesse, estou me autoamando. Quando me aceito como sou e vejo as minhas imperfeições, situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir os meus erros, estou amando a mim mesmo. Como a Joana de Ângeles coloca lá no amor, imbatível no amor. Não há como nós tentarmos fazer com que o amor ao próximo, o amor ao outro, aconteça primeiro do que esse movimento que precisamos fazer de nós. É um autoconhecimento que vimos ao longo de tanto tempo negligenciando que é necessário fazer agora, a fim de que a gente não repita aos outros aquilo que vimos ao longo dos séculos acumulando, por sermos sujeitos tão fragmentados e acharmos que, não, isso aqui eu não preciso fazer não. O que importa é isso aqui, é a prática, para a gente salvar e repetindo. E dentre essa repetição, aquilo que a gente julga dentro da nossa verdade. Quando me dedico diariamente ao exame da consciência, ao autoconhecimento, estou dando provas de amar a mim mesmo. O autoamor proporciona uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. Há uns tempos atrás, eu estava como coordenador pedagógico de uma escola, nos anos iniciais. Sim, eu vi uma das cenas mais belas do que o que o amor consegue fazer em sua forma desinteressada através de uma criança. Havia duas meninas, estava na hora do recreio, eu estava na minha sala, duas meninas no recreio e tal, uma menina que sempre brigava com todo mundo, sempre batia em todo mundo. A gente sabia mais ou menos dos motivos que aquilo acontecia, mas ela estava sempre agredindo os outros no recreio. O recreio é algo que precisa ser estudado, né? O recreio é algo que é onde a gente coloca muita coisa para fora, porque tá lá no recreio, então vou bater em todo mundo. O recreio é mais ou menos um negócio assim que funciona. Então as crianças estavam lá, e essa menina em especial, nesse dia eu estava fazendo umas coisas. Chegou uma professora, a fulana bateu na outra lá. Eu falei assim, de novo, cara. Eu continuei sentado, porque não deu tempo de levantar. Essa que bateu, entrou correndo dentro da minha sala. Só que ela entrou correndo dentro da minha sala, igual Saulo, chorando e muito. Eu falei assim, o que foi que você está chorando? Porque assim, você que bateu. E você está aqui chorando muito, porque ela não conseguia falar. E chorava. Antes de eu começar a tentar argumentar alguma coisa, entrou a outra, que apanhou. Entrou assim, desse jeito, gente. Meu Deus, tem alguma coisa errada aqui que essa professora veio falar para mim. Porque assim, quem bateu foi a outra. Porque ninguém bate e fica, apanha e fica rindo desse jeito. Aí a menina foi, fechou a porta. Eu falei assim, o que foi que aconteceu? Eu perguntei para a outra que estava em condições de falar, que não estava chorando.
Eu assim, não, tio. Ela não falou nada. Ela pegou na mão da outra menina assim, estava chorando muito. Eu assim, não, tio. Ela me deu um tapa aqui na cara, mas eu sei que hoje ela não está bem. Então eu vim aqui buscar ela, está tudo certo. Ela parou de chorar, saiu do chão. Não precisei eu falar nada. Nada. Quando eu ia começar a falar, parece que os espíritos falaram assim, fica quieto, deixa as meninas resolver e está tudo certo. O mais extraordinário é que depois daquele dia, a menina não bateu mais em outra pessoa. Não tive notícia. Todo dia, até o meio do ano, ela batia em todo mundo. De repente, ela parou de bater. O que se deseja, que não se deseja para si. Uma lição da outra, de perdão, do que o amor é capaz de fazer quando a gente abre mão do nosso orgulho e diz assim, se eu apanhei, eu vou lá, agora eu vou arrebentar com o diretor, o coordenador, ó, fez e aconteceu, tal. Como 90% de nós talvez poderia fazer. Não precisamos falar nada. E aí, a Joana de Ângeles reitera, é necessário nos auto-amarmos. Mas ela diz, amando os nossos inimigos. Só que como comumente a gente acha que os inimigos são os externos, ela chama a nossa atenção dizendo que é necessário amar os inimigos internos. Mas como assim? Tem um monte de troço ruim dentro de mim que eu preciso amar? Depende do ponto de vista. Pode ser e pode não ser. É o que a gente vai tentar ver agora, porque isso é muito importante para a gente. Nós tentamos com as nossas forças fingir, com todas as nossas forças, fingir que não fazemos parte daquilo que odiamos. E provar isso é uma tarefa muito importante para o ego ferido. Uma tarefa que o ego crê que é vital para a sua existência, assim como disse o médico Diano, o psicólogo também, o Chopin, O ego ferido oculta tudo aquilo que acreditamos que seja inaceitável sobre nós mesmos. Esse é o movimento de manifestação da sombra, que Joana de Ângeles vem dizer para nós aqui ao longo de tantos anos estudando à tarde, há mais de 7 anos já, eu me lembro, acho que muito mais, Nós já estamos na 12ª obra, acho. Uns 10 anos estudando aqui, a gente está tentando entender e viver o que é esse movimento de sombra que é fundamental para a nossa vida. E aí ela mesma vai buscar em Jung que sombra é aquilo que a gente não quer que os outros vejam. E como que os desenhos animados ensinam a gente, Quem já viu Peter Pan? Vocês conhecem? Não tem uma parte lá que a sombra do rapaz sai para lá voando sozinha lá? A nossa não tem como cortar, não. Você anda, a sombra está vendo. Não tem esse negócio de cortar a sombra e estar vivendo sozinho, para lá. Toma uma vida própria, Na vida real, assim, não. Mas, às vezes, essa sombra pode tomar vida própria, fazer parte da nossa própria consciência, assumindo a nossa postura no presente. E é isso que nós vamos falar um pouquinho, nem que seja breve, mas que é super importante para a gente entender esse auto-amor. É assim que é mais ou menos que funciona. Aquilo que a gente está sempre apontando nos outros com bastante veemência é aquilo que numa imagem inversa constitui o nosso próprio inconsciente. E a gente está assim para os outros. Você que quer isso? Você que falou. E aquele que falou. E quando em verdade constitui o nosso próprio inconsciente, a qual Joana de Ângeles vai dizer que sombra é a pessoa que preferimos não ser. É o lado escuro da personalidade, podendo ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar,
mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Os espíritos aqui na casa, pelo menos aqueles que a gente tem a oportunidade de mais perto estar com eles aprendendo, tem dentro da base dos seus ensinamentos dar exemplos de que nós parecemos muito mais com a natureza do que a gente imagina. Eu tenho tentado fazer alguns exercícios desse, e é verdade. Há uns anos atrás, há muito tempo atrás, aliás, nunca, né? Mas há meses atrás, até então, um homem tinha ido à Lua. Certo? E começaram a sair algumas reportagens há um mês e pouco atrás, de que agora a proposta do homem era ir à Lua, mas ir ao outro lado da Lua. Eu falei, mas o que é isso? Aí eu vou começar a ler aquele negócio. É que funciona mais ou menos assim. Em qualquer lugar que nós estivermos na Terra, qualquer lugar, qualquer hora, qualquer tempo, qualquer espaço, que eu estiver aqui, estou olhando para a Lua. O lado da Lua que eu observo é sempre o lado claro da Lua. Ah, mas se eu for para o Japão, se você estiver bem lá, você vai ver o lado claro da Lua. Você nunca vai ver o lado escuro da Lua. Nunca. E aí a China mandou uma sonda para o lado escuro da Lua. Mesmo em questão de órbitas, tem uma questão diferente lá, tal, que não proporciona muito a condição e tal, mas eles arrumaram um jeito lá e foram. Pela primeira vez o homem vai conhecer o que tem no lado escuro da Lua. Olha que chique. Aí eu fiquei pensando, é mais ou menos o que acontece para a gente. O que a gente mostra para os outros nunca é o nosso lado escuro da Lua. O lado inconsciente, ele está sempre lá, mas ele sempre vai existir. Uma moeda não tem uma face só. Isso é o que a gente precisa aprender. Porque a gente reprime tanto sentimento que a gente passa a achar que a gente é uma coisa só. A gente acha que a gente vai ser 100% bonzinho. E a gente começa a negar que temos determinados sentimentos que nos constituem. A gente começa a achar que não, eu não tenho raiva. Não, eu não sou nervoso. Não, eu só porque eu trabalho na casa espírita. Não, eu não posso ficar estressado. Não, o que o pessoal vai pensar que eu sou? Tal. E a gente começa com isso. Só que a gente esquece que essas coisas nos constituem. Né? E isso passa a construir um movimento em nós que a Joana Giannis vai chamar de projeção. Então a gente vai passar a fazer a pegar essa coisa que a gente reprime em nosso inconsciente, né? Essa repressão inconsciente dos conflitos da personalidade, que leva o ego a projetá-los nos outros. Então a gente vai fazer o quê? Aquilo que a gente mais despreza nos outros, não é porque necessariamente o outro é assim. É porque eu nego isso em mim e falo que é o outro que está sendo desse jeito. Olha que coisa esquisita. Ah, mas eu não sou daquele jeito, não. É sim. Se não é, conhece aquele sentimento. Sabe por quê? Porque a projeção, né, essa coisa sutil, né, da manifestação da sombra, ela é aquilo que faz com que a gente, aquilo que proporciona nós pouco nos amarmos. Porque a gente ora quer ir no extremo, ou ora quer ficar em outro extremo. Ora a gente quer achar que é 100% bonzinho, ou ora a gente quer achar que eu sou mal ao extremo, que isso não vale a pena. E a proposta da Joana de Ângeles é que que nós nos permitamos andar no caminho do meio. Lá no Plenitude, ela vai buscar no Buda essa informação precisa. Por que o caminho do meio? E eu trouxe essa imagem que nos é extremamente
que é extremamente interessante, porque para quem conhece rio, principalmente rio muito largo, onde tem grandes embarcações navegando, sabe que existe um canal por onde o barco precisa caminhar, né? Tem que ter um canal. Só que o canal não necessariamente é um lugar que só fica no meio. Isso que é interessante. Tem hora que o canal está um pouquinho mais para a direita, tem hora que o canal está um pouquinho mais para a esquerda, mas o rio tem fluxo. O problema está no extremo das pontas. Se o barco ficar cá no lado de cá, ele vai agarrar, vai como é que chama? Vai encalhar. O nosso problema está com os extremos. Enquanto a gente está no fluxo do canal, a vida está indo. Certo? E aqui é que está. Né? O problema é que a gente acha que uma pessoa é 100% alegria. Alguém já viu divertidamente um desenho animado? Ô, gente, eu trago as coisas de criança para cá, mas eu estou com medo das crianças. Não preocupe comigo, não, mas a gente vai entendendo a coisa a partir daí, tudo bem? Divertidamente, um nome bastante sugestivo, né? Porque além de ser divertidamente, né, fala também de uma mente divertida. Né? Então, ou seja, as pessoas, a moça no filme, no desenho animado, tem lá a alegria dela. E às vezes a gente rotula os outros como pessoas só alegres. Só que dentro da cabecinha dela, ela tinha também um medo. Gente, vocês viram? O medo nesse desenho, ele é horroroso. E as pessoas acham, nossa, fulano é o medroso. Mas o medo convive junto com a alegria, tá? E junto com o medo também convive a raiva. Ah, tá suspirando. A nossa vez chega, né? E junto com a raiva convive um nojinho. Ai, que coisa horrorosa. Toca naquela moça ali, não, que ela tem problema. É assim, a gente tem a tendência de rotular os outros. Ele também ele não é só, mas tem a tristeza também. Todos eles convivem juntos dentro da cabeça de uma pessoa, dentro da nossa cabeça. E aí é que está. A nossa reação diante disso é que é o mais interessante. E não achar que a gente é uma coisa ou é a outra. E tem um caso que é bem interessante, alegre, né? Porque nós estamos num dia alegre, mas que ensina bastante, que é com os amigos da Lúcia. Gostaria que vocês vissem esse vídeo comigo, para a gente continuar nossas reflexões, tá? Eu tô com um problema, eu não sei nem como é que eu vou te contar isso. Ai, amiga, será que não é você que não tá conseguindo enxergar as coisas direito? Como que eu não tô enxergando? Eu tô vendo tudo claramente, não tem jeito. Amiga, às vezes a gente fica tão obcecada com o problema que não consegue enxergar a solução que tá na nossa frente. Mas eu não sou assim, amiga, eu não me desespero fácil. Quando vem o problema, primeiro eu paro, respiro, depois eu começo a buscar as alternativas. Alternativa. Aí o que eu vejo? Problema. É que às vezes não é olhar pra fora, é olhar pra dentro. É como você se coloca diante do problema, entendeu? Como assim? Qual é o seu papel diante dessa história que deu errado? Eu sou a vítima. Ah, então realmente, amiga, não tem solução. Ah, nossa, puxa, quanto incentivo, obrigada. O seu papel de vítima, a vítima sofre, ela não enxerga o problema. Se você se vê assim, Como é que eu posso viver então? como que você é um espírito imortal que está vivendo uma experiência física limitada, cheia de obstáculos, alguns assustadores, mas que fazem parte do seu crescimento, sabe? Mas que são todos passageiros. E nada, nem ninguém pode te afetar, a não ser que você permita. Nossa, eu sou isso tudo aí mesmo? E muito mais. Vós sois deuses. Nossa, ouvindo isso até dá um certo ânimo, né? Já tô até enxergando um pouco melhor. Mas aí, me conta o que aconteceu, afinal. Ai, Bia, meu marido tá me traindo. Ai, Bruna, isso é péssimo. Com o seu. Eles não são só amigos, eles estão juntos. Mas olha só, nós somos espíritos imortais, a gente é muito mais do que isso, né? Então vamos sentar, vamos conversar, resolver. Vamos conversar. Eu vou pegar o César
ele. Eu vou acabar com ele. Calma, Bia, calma, você assim não consegue pensar, calma. Bia, agora não me escuta mais, tá cega e surda de ódio, Bia. Eu vou matar ele. Isso não vai ficar assim, eu vou acabar com ele. Ele não tinha direito de fazer isso comigo, eu vou acabar com ele. Muito bem. Difícil? Você é um espírito imortal. O Bertão colocou aqui, né, da dificuldade que a gente tem com algumas coisas. Nós seguimos aqui até a página 12. Até aí dá, mas aqui, pra mim, aí já não dá pra seguir tanto assim também não, né? É assim que funciona. É muito fácil para nós darmos conselhos aos outros sobre as coisas. Quando acontece conosco, a cegueira muda de lugar, né? Além de mudar de lugar, tem alguns pequenos acréscimos, né? Como também tapar os ouvidos e entre outras coisas mais, né? E é assim que funciona com isso. Só que aí, como o Espiritismo não veio aqui para poder colocar ninguém e pisar assim, né? Veio para consolar, né? A gente precisa caminhar, né? Então a gente vai tentar construir o nosso caminho do meio, certo? Um pequeno exercício, muito simples, né? Porque a gente fica assim, nossa, eu leio essa pergunta 919, mas como é que eu vou ficar fazendo para poder eu ver aquilo que eu fiz de ruim durante o dia inteiro e como que eu vou fazer para melhorar? Então vamos tentar fazer um pequeno exercício muito simples aqui, né? Ele é mais ou menos assim: perceber o sentimento, né? Na hora que aconteceu o problema com alguém, aquela desavença, o que você sentiu? Né? Claro que isso pensando depois, porque na hora a gente quer agarrar o jugular só da pessoa e dar uma rasteira nela, né? O negócio é depois, como Santo Agostinho propõe, de pensar na mente. A perna não miou, o queixo tremeu, né? Na hora que eu vejo o meu adversário na rua, quero atravessar a rua, ou quero, né? O que está acontecendo? É conhecer as nossas emoções nesse sentido. Reconhecer, né? Reconhecer o sentimento, né? Como algumas pessoas que gostam de futebol, assim como eu, dizem, aqui é Corinthians, aqui é Flamengo, né? Assumir para si mesmo, e aqui é raiva. Né? Aqui é raiva. Ao invés de ficar, eu não sinto raiva não. Eu não sinto, eu não estou com raiva não. Aí o amigo vira e fala, meu filho, olha só como é que você está, até mordendo a você está com raiva. Eu não estou com raiva nenhuma não. Meu Deus do céu. Então, tudo bem, então desculpa, né? A gente nega a emoção que a gente está sentindo. Em nome de quê? Em nome de quê? Em nome de mostrar para o outro uma santidade que a gente ainda não construiu. Só porque a gente é trabalhador do centro espírita. Não pode errar. Aliás, não pode errar mesmo não, porque espírita não sente raiva. Espírita sente um pequeno desconforto no peito. Espírita é sublimado. Né? Espírita é sublimado. Muito bem. Entendam. Né? O que causou essa raiva? Foi o que a pessoa me disse? Foi algo que estava ali? Quando a gente vai entendendo, a gente vai ver assim, na hora eu entendi isso lá, mas eu acho que não foi isso não, isso foi um disparador. Foi, na verdade, uma outra coisa que está acontecendo comigo lá no meu trabalho. Na hora que eu cheguei em casa, eu saí limpando tudo, minha cachorra já fez cocô no sofá. Me arrebenta comigo, aí eu vou juntar, vou bater todo mundo. Entendeu o sentimento, certo? Sintam, né? Permita-se um tempo para senti-lo. Sinta a raiva, deixa a raiva fazer o trabalho que ela tem que fazer lá. Deixa ela fazer o trabalho dela. Meu Deus, a gente tem essa dificuldade de negar isso. Sabe o que vai acontecer depois? Dor no estômago. Intestino preso. Dor de cabeça. Sou eu que estou dizendo, não, tá? Medicina
já tem colocado questões extremamente pertinentes com relação a efeitos no corpo físico, aos sentimentos que a gente segura. Aceite. Nossa, isso faz parte de mim. Isso faz parte de mim. Vou negar isso. Né? Por mais bondosa e amorosa que possamos ser, existem sombras em nós que precisamos torná-las conscientes. A gente não vai resolver o problema sem dizer que ele faz parte de nós. Senão a gente vai ficar assim, não tem que resolver nada não. Meu problema é com ele, o Elias que não gosta de mim, né? Eu não gosto dele não. Peguei você para Cristo aí porque eu já estou me atravessado para você. É assim que a gente funciona. Mentira, gente. Elias é irmão, né? Em Cristo. Estou negando meu sentimento. Então, é assim que funciona. É assim. Então a gente fica gastando muita energia, sufocando coisas e negando muitas emoções em nós. Muitos de nós já fomos em piscina, no mar, né? Isso já foi. Tenta pegar uma bola enorme, afundada na piscina e segurar ela. Eu consigo! O bonzão, né? O bonzão. Eu consigo! Muito bem. Você vai conseguir fazer só isso e mais nada. Você não vai nadar. Se conseguir. Mas você tentar fazer o que a bola faz? E sobe. É assim que é um sentimento inconsciente, quando a gente tenta segurar ele, não consegue. Tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte. Tem uma outra que é boa também da Amigos da Luz, espírito não chora. Sei quem já viu. Eu não posso chorar, eu não posso chorar. O cadáver está lá na sala, mas seu pai acabou de morrer. Não, eu sei, mas o espírito não chora. Mas, gente, por favor, né? Está assim, passando os limites. Eles exageram para a gente aprender, mas é assim mais ou menos que funciona conosco. Né? A gente quer segurar a bola das nossas emoções lá debaixo da água. Né? Mas uma hora a gente não tem força mais e ela sobe. E quando sobe, sobe alto e forte. Guardem essa metáfora. Ela não vai subir direitinho. Onde vai? Não. A gente quer mais força para sufocar, mais forte ela sobe. Certo? Mas a gente não pode colocar isso como uma forma da gente, então eu sou autêntico. Sai dar um tapado em todo mundo. Não, isso aí, o primeiro movimento é a falta de educação. O segundo, é claro, é a falta de autoconhecimento, né? A falta de dar fluxo às nossas próprias ações no mundo. Então, ao invés de fazer isso, a gente, ao invés de negar isso, construir essas energias, a gente vai entender que nós temos como se fosse uma moeda tem dois lados. Eu sou alegre, mas também tenho raiva, tenho ódio. Ódio é coisa de espírito. Gente aqui não, espírito não sente ódio. Tá? Mas enfim, a gente tem felicidade, mas tem inveja. A gente tem mágoa, a gente tem esperança, essas coisas coabitam o nosso ser, certo? E ao invés de a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer é dar fluxo às emoções, enxergando que ela faz parte de nós e dar fluxo às emoções. Né? Como fazer isso? Porque se não fosse verdade que tudo isso está em nós, o André Luiz vai nos chamar determinada atenção se quem ainda não se convenceu de muitas coisas. Né? Ele vai dizer que pensamos não raras vezes que somos santos. Entretanto, o santo não condena o pecador, ampara-se em presunção. Ele está se colocando na questão da santificação, da beatitude, né? Está amparando o mundo inteiro, está nas condições. Então, né? Hoje mais cedo a gente estava escutando o Web Rádio Fraternidade, o Haroldo estava brincando, falou assim, olha, se convença que você não é um espírito de luz, mas se você não conseguir fazer isso, lembra que você tem intestino. Espírito de luz não tem intestino.
Né? Então, lembra disso, certo? Não vamos ficar viajando na maionese, como o Bertão colocou aqui, achando que a gente está num degrau maior do que a gente. Vamos pisar no chão, caminhar nesse mundo, escola que a gente vive. Mundo, escola, hospital, prisão, tantos nomes que Kardec dá, mas que ele coloca que Jesus é o médico que está aqui. Então a gente não é o médico, tá? Nós não somos o médico. Pensamos não raras vezes que somos sábios, entretanto, o sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. Eu sei de tudo, aí você quer colocar o outro abaixo desse cachorro com o seu conhecimento. Não. O sábio não faz isso. Né? Pensamos não raras vezes que somos iluminados, entretanto, o iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. É um livrinho pequenininho do André Luiz, tá? Chama Agenda Cristã. A Rafaela costuma usar aqui no passe, às vezes. Pensamos não raras vezes que somos orientadores. Entretanto, o orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. Não tem paciência para ensinar, não. Muito bem. Então não dá para ser aquele que ensina. Né? Pensamos não raras vezes que somos bons. O bom não persegue o mal, ajuda a melhorar-se. Pensamos não raras vezes que somos fortes, entretanto o forte não auxilia o fraco, auxilia a erguer-se. Pensamos não raras vezes que somos humildes, entretanto o humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. Pensamos não raras vezes que somos sinceros, entretanto o sincero não perturba, harmoniza a todos. Né? Não tem o direito de causar desarmonia em nome da nossa sinceridade ou verdade. Né? E aí, o simples não critica o vaidoso, socorre sem alarde sempre que é necessário. Ou seja, a gente está sempre apontando para o outro, ou aquilo outro que ele deveria ser ou não ser, mas quantas vezes a gente foi lá diretamente e bateu no ombro? Fulano, isso aí, tá? Não, mas a gente prefere um cantinho e cochichar solto, né? Ao invés de amparar. Isso é muito sério, né? O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Bom, como eu disse, ao rever todo esse estudo, né, estava igual Saulo, né, só chorando porque as coisas extremamente cabíveis, né, a minha forma de ser no mundo, que a gente supõe ser uma coisa, entretanto estamos sendo outra. E é para isso que a gente está nesse mundo de escola, né, para aprender a mudar. Mas como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço como Jesus Cristo, que foi a segunda pergunta que Saulo fez. Né? Novamente, uma questão só: trabalha. Né? Uma resposta só: ama, trabalha. Porque ela sabia, né, que somente através do trabalho é que a realização do amor poderia se concretizar. Somente. Trabalhar as nossas imperfeições e compartilhar as nossas felicitações com o outro, cooperando no bem. Enquanto o trabalho interior de crescimento é realização intransferível e individual, o trabalho no bem é cooperante e realização em equipe. Não é possível fazer um trabalho no bem sem estar nas relações com o mundo, sem viver em sociedade. Mas pensando que o trabalho no bem é uma ação coletiva, como fazer se o outro não compreende da forma que eu compreendo? E se o outro tiver com má vontade, se não tiver com a mesma compreensão dos desígnios de Deus? E Paulo faz a outra pergunta,
Porque ele vai dizer assim, que providência adotar contra o desânimo destruidor? Aqui tem um negócio. Né? Essa pergunta, ela é inteligente, é claro, mas ela carrega, ao mesmo tempo, uma presunção. A presunção de que eu estou certo e os outros estão errados. Como é que o outro está desanimado, o outro se mudou, o outro... Mas enquanto a mim, que estou nesse movimento, às vezes pode parecer muito duro muitas coisas que a doutrina espírita traz, a gente desanima, a gente fica com raiva, a gente bota a culpa em todo mundo, né? Até. Ai meu Deus, o problema é o orador que estava na... Há uns tempos atrás, estava levando um amigo no centro espírita, há uns bons anos atrás, na verdade, que lá não tem tempo de ir, e a gente estava, enfim, fazendo esse movimento e tal. Vamos lá, eu não vou até que ele foi. Chegou um dia, o orador da casa espírita e falou comigo, eu todo empolgado, falei, nossa, ele vai voltar, né? Agora sim, né? Trouxe mais um para a irmandade, né? Aquela coisa toda. Saiu do centro espírita com a cara fechada. Meu Deus do céu, né? Ele deve ter recebido uma notícia aí no celular, uma coisa assim. O que foi? Nada não. Claro que é alguma coisa. O que foi? Não gostei do que você fez não. Mas como assim? Você veio aqui antes, falou com o orador, aquilo que eu estava passando, o orador chegou lá na frente, falou da minha vida, e eu falei assim, o quê? Vocês estão rindo, gente. Amizade é difícil, gente. Amizade é difícil. Eu não estou acreditando que você está achando que eu fiz, mas não conheci o doutrina espírita, ele achava que assim, As pessoas acham isso, gente. E não é só quem não conhece um pouco da doutrina, não. Se esse é um movimento do ego, de defesa, de proteção, de dizer que, olha, o problema está muito. Preferiu quase perder uma amizade de não sei quantos anos. Eu comecei a rir, porque vocês sabem como é que eu sou. Eu não estou acreditando que você está falando um negócio desse. Né? Mas, em nome disso, para colocar que, assim, para não aceitar aquilo que estava sendo dito, porque estava achando que eu tinha combinado com o rapaz, coitado. Como que a espiritualidade traz determinadas coisas, que é exatamente o sujeito preferiu negar aqui. Né? Negar aqui. Mas Abigail responde para ele, espera. Espera. Esperar, que nesse sentido, ele não é ficar estático, fica lá parado esperando a vida acontecer. De forma alguma. É colocar em movimento os nossos talentos enquanto Deus continua fazendo o seu trabalho, nos oportunizando um autoburilamento na vida e sociedade, com as bênçãos das dores. A dor, quando toca uma pessoa bruta, incompreensível, desequilibrada, vai explodir em agressividade e loucura. Mas a dor, quando paira sobre o vigilante, sobre o homem de bem, se expressa como uma sede de libertação e crescimento íntimo, como diz a Joana de Anjos. Nós somos espíritos imortais, como a moça bem disse, mas nós estamos sendo. Nós não somos uma coisa só fixa. A gente está sempre em movimento, assim como o próprio fluxo da vida, o próprio fluxo do planeta. A gente também tem um movimento, tem transformação. A gente nunca vai ser só isso. Só que o fato de nós sermos uma determinada, pensarmos a vida assim, a gente acha que o outro também é assim. E a gente fica um tempão parado, dizendo com o outro, por causa de um erro que alguém cometeu lá atrás. Toda vez que a gente vê ele, a gente lembra daquilo. Fulano de tal, sei não, confinei não. Por quê? Por causa que ele fez aquele negócio, tem quanto tempo? Tem 10 anos. A gente fica nisso, sempre rotulando o outro por aquilo. E quem está de fora vai fazendo isso, mas aquele que está vivendo o movimento, ninguém sabe da luta íntima dele.
ninguém sabe daquilo que ele está travando, ao ponto de estar se modificando, enquanto o outro está lá perdendo tempo dizendo que ele é aquilo que ele acha que o outro é. Para quem viu Os Miseráveis, está aí um exemplo clássico. O cara foi preso, e esse policial, ele por algum motivo foi solto, e esse policial não acreditava na proposta de reforma íntima daquele ladrão. Achava que não, ele é ladrão, mas perseguiu ele a vida inteira, o filme inteiro. O cara entregava sopa na rua, fazia coisa bacana para os outros. Ele, não, eu não acredito que fulano mudou, não. O policial passou a vida inteira perseguindo o outro, achando que, não, ele não é essa pessoa, ele não mudou. Enquanto ele estava lá lutando intimamente. Talvez a gente faz isso com tantas pessoas, né? Então, esperar é dinâmico, porque torna-se o esperançar. Não é um esperar estático, né? Ou seja, se nós podemos melhorar, o outro também pode, né? E aí ele faz a última pergunta, dizendo: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a diferença entre os nós? Está aí a grande pergunta, talvez. E ela diz: perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. O perdão, em relação àqueles que ainda andam em diferença em relação à vida, é a única decisão amorosa a ser tomada, para a gente compreender isso. Assim como a gente canta aqui todos os salmos, né? Compreender o outro, não querer ser compreendido. É esse o movimento, é a grande nossa libertação. Porque, como a gente viu com o pessoal também na dinâmica, né? Cada um tem a sua estrada de Damasco para poder percorrer. E aí está aí, né? Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor. Alguém sabe aonde está escrito isso? Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém sabe quem foi que escreveu? Paulo. O mesmo Paulo, em 1861, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu lá em Leão, né? O mesmo Paulo. E é por isso que, já para caminhar para os finalmente, que a gente vai entender, graças a Deus, né, João? Que a gente vai entender o que é esse ide e pregai que a gente vem colocar aqui, né? Que a gente ir levar em todas as nossas condições a nossa ação de ser exemplo. O Senhor não estava pedindo para a gente ir ficar falando a vida inteira com os outros, né? Mostrando um monte de coisa no mundo, sem procurar se esforçar durante todas aquelas diretrizes que Ele deu lá no começo que a gente conversou, né? Entrando em contradição com tudo aquilo que Ele ensinou. Então vamos ser muito reconhecidos, como diz lá no Evangelho, por muito amarmos uns aos outros. E alguém sabe quem foi que escreveu essa passagem? Também está no Evangelho? Essa não foi o Paulo. Essa foi o Erasto, discípulo de Paulo, na mesma linha de pensamento. Ele mesmo coloca, aliás, eu fiz uma pesquisa, né, um pouco mais aprofundada, onde que ele aparece na codificação, e ele aparece lá na Revista Espírita, né, em 2 cartas, fazendo assim como Paulo fazia, ele também escreveu 2 cartas para o movimento espírita, lá em 1861. Uma falando sobre igualdade, um texto belíssimo, quem puder ir lá ver, cerca de 4, 5 páginas, e a outra também falando sobre a união dos grupos espíritas, né? Extraordinário. E depois ele vai falar lá nos livros dos médiuns também, e depois ele vai dizer 4 vezes lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os mesmos espíritos de outro lado. E ele também, ele é
o anjo da guarda do médico que dava passividade para Kardec escrever. Ele e Timóteo. Os dois eram anjos da guarda dos médicos que davam passividade para poder codificar a doutrina espiritual, né? E aí, para a gente caminhar, recordemos a orientação de Jesus ao ainda salvo: vai para Damasco e lá lhe será dito o que fazer. E cego para as ilusões do mundo, mas com os olhos iluminados para olhar para o nosso interior, que possamos, em comunhão com o outro, no trabalho do bem, fazer essa terapia eficaz, onde pouco a pouco podemos arrancar essa erva daninha do orgulho e do egoísmo de nós e deixarmos crescer o amor, a devoção ao trabalho, a esperança e o perdão dentro de nós, para que possamos caminhar com Cristo e deixar que Ele viva em nossas andanças, ao nos esforçarmos em divulgar a doutrina espírita pelo exemplo de muito amarmos a vida em sociedade. E essa prece de Emmanuel, porque para mim, mais do que falar, trazer alguma coisa final de Saulo para poder a gente falar, acho que Emmanuel, eu sou muito grato a ele por ter trago essa obra aqui, com tantos detalhes, e que transformou, pelo menos, a minha vida de uma maneira muito significativa, para pelo menos começar a caminhada. Sei que ainda falta muita coisa, isso é fato, né? Isso é uma constatação, né? Mas, se quisermos dar 1000 passos adiante, vamos precisar, todos nós, darmos o primeiro. E essa prece de Emmanuel diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem exclamar a consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre, que assim seja.